da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte... Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. Eu sou o Matheus, sou R2 do Ensino de Emergência. Bom, gente, eu sou a Fernanda, vou falar um pouquinho sobre medicina humanitária e as expedições que eu já fui. Não é a mesma aula. Então, só pra gente exemplificar, existem incidentes com múltiplas vítimas, desastres e catástrofes, é tudo meio afunilado. Então, incidentes com múltiplas vítimas é algo geral, que vai exceder quando as demandas excedem os recursos, né? Desastre é quando a gente tem isso de forma súbita, de grande magnitude, de causa tecnológica, e catástrofe é geralmente ambiental. Então, exemplo de desastre bosque, exemplo de catástrofe, furacão e enchente. Falando sobre a nossa parte médica, né, onde a gente pode atuar. Existe a medicina de áreas remotas, que é qualquer atendimento que a gente faz, ali a cerca de 1h30 de um centro de referência, né? E afunilando, existe a medicina humanitária, mas afunilando as medicinas de expedições. A medicina humanitária é algo a curto prazo, num evento catastrófico mesmo, então ambientes instáveis, caóticos, com elevada maior mortalidade. E a medicina de expedições, ela não necessariamente tem esse evento caótico, né? Ela é mais, por exemplo, quem vai para o sertão, levar saúde, etc. Tá? Falando um pouquinho, esse é o ciclo, só para falar que a medicina humanitária está dentro de todo um planejamento, tanto antes do desastre, quando o desastre acontece, e quando o pós-desastre, então tudo, esses são chamados clusters, né, da medicina humanitária, e a gente é só um pedacinho ali, e a gente não vai necessariamente para só levar atendimento médico, saúde para essa população, a gente vai para fazer outras coisas ali em outros âmbitos também. Princípios da medicina humanitária, o que a gente precisa levar para esses pacientes? São 4 princípios: humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência. Então, principalmente em zonas de guerra ou conflito, né, a gente precisa levar a humanidade para atender essas pessoas. Neutralidade, independente de quem chamou você, se foi Estados Unidos, Ucrânia, etc., você vai atender todos que chegarem ali para você. Imparcialidade é deixar todos os seus preconceitos de lado, né? Independência, independente de quem está te pagando, é você que está ali para atender todo mundo, tá? A gente precisa se conectar com o lugar, se conectar com a cultura local, se conectar com quem vive lá. Não adianta falar para a população indígena que ela precisa ficar deitada numa maca, que eles vão querer a rede deles. Então a gente precisa entender toda a cultura e acrescentar o que a gente quer ali para eles na cultura deles. Eu fui 2 vezes para a Amazônia, então vou falar um pouquinho da Amazônia e coisas que eu fiz lá, né? Então, aqui, quando eu fui a primeira vez em Altazes, mostrando aí no mapa, e a segunda vez eu fui para São Gabriel da Cachoeira. Obrigada, Gabi. Essa, quando eu fui para Altazes, a gente foi para um barco para fazer a travessia do Rio Negro. Essa expedição foi um pouco diferente, porque eu paguei para ir, né? A gente colaborou com tudo, a gente participou de toda a organização, então foi algo bem legal, não fui lá só para prestar atendimento médico. Então a gente foi atrás de fornecedores para pegar as medicações que a gente precisava, a gente fez atendimento ali, e o mais legal é que a gente ia nas populações ribeirinhas, não eram indígenas, era a população ribeirinha, e sempre em cada comunidade era a escola o conteúdo principal daquele local, e aí tinha as casinhas ali ao redor. Então a gente fazia esses atendimentos nas escolas, a gente levou o parquinho para as crianças e etc, porque eles não tinham nada, não tem internet, não tem sinal, então elas não tinham formas de ser crianças mesmo, né? Então a gente, em uma comunidade, a gente levou parquinho, levou outras coisas para eles aprenderem a serem crianças mesmo. Eu trouxe um caso que me marcou, essa aqui sou eu chorando depois. Uma criança que era uma família com uma criança que era acamada por causa de PC, e a dona Dalva levou a gente lá porque a filha estava cheia de lesões no corpo, né? E aí, lesões no corpo, já fui pensando em HIV, um monte de coisa, e não, era lesão de pressão, porque era assim que ela dormia, né, essa criança. Então, a gente também levou colchão, etc. Tinha um outro filho dela, que provavelmente era esquizofrenia, e ele vivia assim, ele vivia num canto da casa, assim, isolado, parecia que eram 2 cômodos só, e ele ficava nesse cômodo, o travesseiro dele era um copo, e ninguém se aproximava, parecia que eu tava indo no quintal, e ver o bichinho de estimação, assim, como se fosse, assim, sabe? Foi algo bem chocante. E a gente levou colchão para eles depois, levou risperidona para esse paciente, ele teve uma melhora super importante, então foi algo muito legal que a gente conseguiu promover para lá. Esse aqui só foi a segunda vez que eu fui, que foi para Pareira Cachoeira, eu fui com a Bi, foi algo totalmente diferente, a gente foi para algo eletivo, era promoção de cirurgias de videocolestectomia, e a gente ficou com a RPA e o atendimento clínico lá. Então, essa aqui é a Bianca, esse aqui é o hospital, eles tinham uma estrutura muito melhor, não era um barco. Aqui era a maca dos pacientes, que eram as redes, o nosso consultório, e onde a gente dormia, quando a gente foi pra lá.
E aí eu trouxe alguns casos lá. Isso aqui é uma paciente que chegou com dor torácica, pálida, sudoreica, e eu tinha uma S, um clopidograma, um sonho e uma síndrome de Wellens. Então eu tinha um plasmínus V2, V3, e aí eu tive que ficar com essa paciente a noite inteira até o helicóptero poder chegar no dia seguinte para ela ir pro CAT. Esse aqui foi um trauma que chegou lá também, que a gente tinha, por acaso tinha um ultrassom com o pessoal da UBS de lá, então a gente conseguiu fazer a ultrassom. O governo doou algumas coisas lá só que os médicos não sabem usar, estava guardado, empoeirado, e aí eu consegui usar nele. Isso aqui foi uma anafilaxia que teve na FBA, e essa aqui foi uma criança, sou eu chorando depois que ela embarcou, porque foi uma criança que a gente ficou 24 horas com ela com esse padrão respiratório, isso foi quando ela chegou. Era um choque séptico pulmonar, e ela estava com esse padrão respiratório, podia fugigar em qualquer momento, e não, essa criança não foi entubada. Ela mamava na mãe, na rede, e era o que a gente tinha ali para fazer por ela, era o único jeito de deixar ela calma. E aqui no Rio Grande do Sul, fala bem rápido que vai passar. Isso aqui foi quando eu fui pra São Leopoldo. É isso aí, gente. Depois eu conto o que passou.